Pessoal, eu vou chamar aqui, tirar aqui o meu amigo Lino Bocchini e minha amiga Ive Bruxel. Olá, boa noite, Miguel, boa noite, Lino. Boa noite, Ive, boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite. Muito bem-vindo aqui os dois ao Jornal da Fórum. São 6h30, vamos até 7 horas, são meia hora aqui para a gente debater alguns assuntos. Eu separei algumas notícias para a gente comentar. Gui, prepara aí, dedo no gatilho. Essa expressão horrível, eu tenho que evitar usar essa expressão. Coloca aí do hacker. O Delgatti foi condenado a 20 anos. Nossa, acabei de ler. Hacker Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por invadir celulares de autoridades da Lava Jato e vazar mensagens. Ele foi investigado na Operação Spoofing, deflagrada em 2019. Atualmente, Delgatti já está preso, mas em outra investigação. Aqui apura suspeita de pagamentos da deputada Carla Zambelli para ele invadir sistemas da justiça. É pena, ele recebeu medalha por ter feito isso, né? Pois é. Prestou um serviço para a nação, né, Miguel? Você não acha, lindo? Eu gostaria de ver a decisão do juiz, porque me parece que não foi simplesmente só pelo fato dele ter invadido os celulares, né, das autoridades. Está incluído aí formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem outros crimes pelos quais ele está respondendo. Mas, de toda forma, eu achei um tanto quanto pesado a mão do juiz, né? Ele pode recorrer, mas, não sei, esse hacker ele está bem calacrado, né? O negócio vai ficar feio pro lado dele. Ele tá, e acho que agora precisa confirmar o que ele falou, né? Eu acho porque, assim, tem uma... Estava vindo do trabalho aqui para casa de onde eu estou falando, eu estava ouvindo a Jovem Pan, por exemplo. Eu tenho o hábito de ouvir a Jovem Pan, para ir vendo o que a mídia convencional está dando. A Jovem Pan, como a gente sabe, tem uma linha um pouco mais, editorial um pouco mais favorável ao Bolsonaro, principalmente nesse programa no fim da tarde. E eles estavam esculhambando com o hacker e comemorando a decisão, né? E falando aqui de árvore podre, só cai fruta podre, não sei o quê, mas eles mesmos admitem que a Carla Zambelli o contratou, né, e tem documentação disso, né, que apareceu na quebra do sigilo bancário. Então, acho que é isso, precisa agora confirmar com provas tudo que ele disse, para que não se perca, né? O Deltan agora... já estava comemorando, Miguel. O Deltan Dallagnol já estava comemorando essa condenação. Claro que está, né? Ele está, com certeza. O Deltan, o Sérgio Moro. Isso que me deixa triste, né? O Moro está comemorando alguma coisa. Agora está comemorando publicamente. Desculpe interromper. O Deltan já está comemorando publicamente, falando que o herói da esquerda no Twitter foi condenado a 20 anos, que a esquerda está bem de herói, parará. Só no que eu ia falar, Lino, a narrativa deles é essa. Que a narrativa deles é essa, que ele é um bandido e tudo, mas quem recebeu ele no Palácio Planalto foi o Bolsonaro. Exato. Então, se ele é bandido, por que Bolsonaro foi atrás dele, então? Aquela Zambelli, tem comprovado pagamentos, né? Inclusive, estão investigando se é com dinheiro público. É óbvio que a Carla Zambelli pagou com dinheiro público, com dinheiro da Câmara, com verba, com sei lá. Você acha que ela tirou do dinheiro dela para pagar o hacker a pedido do Bolsonaro? Porque, obviamente, tem dedo do Bolsonaro por trás, né? E hoje o Bolsonaro abandonou Carla Zambelli, né? Daqui a pouco, assim, todo mundo tá pulando fora do barco. O Bolsonaro está rumo ao precipício sozinho, porque ele abandona todos os seus aliados, né, aqueles fiéis que estão, né, se complicando na justiça. Então, assim, é óbvio que se ele é bandido, então, se ele é um criminoso, por que foram atrás do cara, né? Mas eles querem reverter essa narrativa. Na CPI ficaram lá, como é que é? O hacker vota 13, né? Querendo dizer que o Delgatti está a serviço do PT, do Lula, enfim. Eles sempre dão um jeito de distorcer os fatos. Acho que a Ive, que é a advogada, talvez possa nos ajudar melhor a compreender, porque, por exemplo, eu sempre fico preocupado, só que o próprio Zanin, por exemplo, não utilizou formalmente na defesa dele a Vaza Jato, né? Os melhores trechos e tudo mais, para não correr risco, provavelmente para não correr risco de depois, porque foi uma prova obtida legalmente, alguma coisa do tipo, e isso acabar atrapalhando
a defesa do presidente Lula, né? Então, não sei se agora, acho que a gente está de novo, assim, o depoimento dele é bombástico, né, claro, né, na CPI do 8 de janeiro, tem já a prova material do pagamento da Carla Zambelli, mas eu acho que tem que ter um cuidado grande aí para irem buscando, né, algumas comprovações, por exemplo, que ele esteve de fato no Palácio, ou que ele esteve de fato, às vezes, no Ministério da Defesa, se comprovar esse tipo de coisa para não se perder, juridicamente, eu digo, né? Com certeza, você tem toda a razão, Lino, porque a delação premiada, que foi muito utilizada na Lava Jato, é um meio de prova, né? Então, assim, através dela, você vai buscar outras provas documentais para confirmar o que foi dito, né? Na frente da polícia, na frente do juiz, né? Etc. Então, assim, a gente não pode só condenar com base no que foi dito, porque, assim, é o que eu costumo brincar, falar até papagaio fala, né? Todo mundo fala. E a Lava Jato utilizava muito do recurso da delação, muitas vezes com tortura psicológica, né? Com assédio moral, né? Como foi... Tivemos vários casos depois de dizer que não, eu tive que mentir em juízo, eu tive que mentir porque senão eu continuaria preso, né? Então, enquanto eu não falei o nome do Lula lá, eu não fui liberado, eu estava preso, eu não precisava sair. Então, assim, as versões que eu contava, não, você tem que falar do Lula. Então, assim, muitas vezes não tinha prova para corroborar o que foi falado. Um caso emblemático é aquele eu me esqueço o nome agora, mas o Miguel vai lembrar, vocês podem lembrar aí, que é o genro do Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, que é o da OAS, se não me engano, que estava preso. A delação dele foi o que culminou a prisão do Lula, né? A condenação e tudo mais. Então, assim, o que o Walter Delgatti disse, né, é importante, mas tudo tem que ser comprovado, né, com filmagens, com talvez... Léo Pinheiro, exatamente esse. Tem que ser comprovado, com imagens, comprovando que ele esteve lá. Pode ser que com essas quebras de sigilo bancário fiscal ache alguma coisa, o que eu acho muito difícil, porque Bolsonaro e Michele não movimentavam quase nada na conta, era tudo em dinheiro vivo. Então, assim, não tenho muita esperança de que essas quebras venham revelar muita coisa. Mas tudo, né? Tudo tem que ser comprovado, sim, concordo plenamente. E falando em quebras, hoje também outra notícia que saiu, Miguel, agora à tarde, foi a quebra dos sigilos, que a PF quebrou as senhas dos celulares do Assef, né, que saiu agora de tarde também essa notícia. A gente está falando do advogado aí, né, da família Bolsonaro, e que ele mesmo confessou que estava envolvido na operação de recompra aí dos celulares e tudo mais, né? E a notícia é que a PF conseguiu acessar 4 celulares dele. Vejamos o que virá. Coloque aí na tela, por favor, Gui, essa notícia aí que é PF acessa celular do general Lorena Cid e acredita que dados do aparelho podem mostrar detalhes da relação com Bolsonaro. E os do Assef também, né? Os dois. Também quebrou as senhas do Assef. Essa história do Assef, pode tirar, Gui, essa história do Assef tem um detalhe sórdido ainda, né? Que é o seguinte, a polícia pegou os celulares no restaurante, ele estava no restaurante. Ele estava com 2 celulares com ele e 2 no carro. Aí quando foram pegar no carro, o carro não tinha placa. Não entendi isso, como é que o carro não pode ter placa? E ainda estacionado na vaga para pessoa com deficiência. Né? Isso. É uma pessoa ótima, esse Assef, né? E aí um celular estava no carro, era um celular que ele usava para falar, só para falar com o Bolsonaro. Estavam lá, quebraram a senha. Então, a notícia é que eles estão desesperados com esse celular do Assef, né? Sim. E tem isso agora, a notícia que é mais quente ainda, essa do celular do pai do Mauro Cid, né? Que o Mauro Cid conseguiu envolver o próprio pai, quer dizer, conseguiu não, o pai que já não devia ser, né, essas coisas para se envolver com esse tipo de coisa, né? Então, só acrescentar, Miguel, do apelido que ele se auto-intitulava, o Assef, né, que é o anjo, né? Eu acho que não sei se existe uma conversa, se ele se auto-intitulava de anjo da família Bolsonaro, ou se tinha conversas em que eu não sei se a ex-mulher do Bolsonaro chamava ele de anjo, uma coisa assim, porque ele sempre esteve envolvido
com as maracutais e sempre acobertando. Não vamos nos esquecer de que o Queiroz estava na sua casa em Atibaia, escondido, a Polícia Federal procurando ele há meses, né? E ele dizendo assim: como vocês acham que eu vou saber onde ele está? Eu tenho um CPF, ele tem outro, né? Passado alguns dias, ele foi encontrado na casa do advogado, né? Que é muito amigo do Flávio Bolsonaro também, né? O Queiroz envolvido lá no caso das rachadinhas de funcionários fantasma no gabinete do Flávio. Então, merece assim, com certeza, exato. Com certeza eles devem estar, assim, bastante apreensivos com essa quebra de senha e de sigilo do celular do advogado. Deixa eu só ler aqui os superchats. Eu acabei esquecendo de ler, tem vários aqui. Tem um pingo da Mônica, obrigado pela... Tem um outro pingo da Mônica. Obrigado, Mônica Caparé, muito obrigado. Rita Maia, obrigado, Rita Maia. Tem aqui do Esdras dos Santos. O PT não fez nada para ajudar esse cara, no Delgatti. Ainda vejo canais de esquerda como o DCM comemorando a destruição dele. Se ele tivesse ficado calado, ao invés de tirar Lula da cadeia, estaria solto agora. Tem aqui o Andrew, seu membro, obrigado. O Wesley, outro comentário. Sem Delgatti não teria vaza-jato. Sem vaza-jato não teria Spoof. Sem Spoof, o presidente agora seria Bolsonaro. Essa é a verdade. A história é essa, né? O Walter Delgatti realmente tem um papel importante. É uma pessoa incrível esse Delgatti. Eu assisti o depoimento dele. Né? Só que eu acho que as pessoas exageram um pouco. Assim, na CPI, por exemplo, o Arthur Maia, presidente da CPI, você vê que ele teve uma crise cringe, né, de cringe, o Arthur Maia. Porque o Walter Delgatti, ele é um hacker, é um cara que sabe umas artimanhas, ele não é um especialista em tudo na internet. Só que aí o Arthur Maia começou a perguntar para ele sobre urna eletrônica. A troco de que você quer que o Walter Delgatti dê uma aula sobre urna eletrônica? O que esse cara sabe de urna eletrônica? Ele pode ser um bom hacker, isso não quer dizer que ele sabe tudo de tecnologia no mundo, isso é humanamente impossível. É uma coisa cringe, né? Porque como hacker, sabe tudo, qualquer coisa de internet ele sabe. Isso foi, acho que o Arthur Maia fez isso, porque cometeu um erro político grave ali, que depois os governistas tiveram que... Não é assim, ele não entende urna eletrônica, não é isso. Né? Porque os bolsonaristas começaram a tentar pegar isso para a narrativa deles, né? Contra as urnas. É perigoso você... Só falta essa agora, transformar o Walter Delgatti num grande especialista em urna eletrônica no Brasil. Né? Ele descobriu, ele é esperto, né? Ele não tem uma formação, grande formação, mesmo como hacker, pelo que a gente conhece ele já há alguns anos, né? Ele conseguiu quebrar o Telegram. Ele tem uma manha, entendeu? Só que tecnologia é uma coisa muito grande. Ele entrou no sistema do CNJ e pediu um mandado de prisão para Alexandre de Moraes. Eu sou servidora do Tribunal de Justiça e eu tenho acesso ao sistema, ao CNJ. Ele conseguiu expedir um mandado de prisão. Agora, eu não sei se foi assinado por quem, porque eu não sei se ele conseguiu expedir e assinar o mandado de prisão. Porque ele mesmo falou na CPI que as senhas eram 1, 2, 3, 4, 5, esse tipo de coisa. É inacreditável. Mas eu acho, Miguel, que é o que o próprio Deltan está falando, outras pessoas estão falando, que o Delgatti é o herói da esquerda, acho que sempre tem que tomar cuidado, realmente, para não passar essa impressão em alguns momentos, né? Assim, até porque a gente não sabe tudo que ele fez, enfim, por aí vai, né? E mesmo essa questão do si na política sempre é complicada, né? Eu não estou discordando do que você disse, mas sempre que a gente volta, eu brinco que é um exercício de futurologia reversa, né? A gente fala, se isso, se aquilo teria acontecido. Não, né? Exatamente. Então não sei se o Lula teria preso ou não sei, assim, se não teria sido solto de outra forma. Mas claro que rende muita conversa, e a conversa boa, mas acho que também não dá para acreditar tudo a ele, digamos assim. Aqui a Rosa Brasil até comentando aqui, aí foi o Zanin e sua equipe. O Zanin, de fato, teve uma participação muito importante, inclusive a peça do Zanin, como eu comentei há poucos, não usa o material da Vaza Jato justamente porque as provas foram obtidas ilegalmente, mas cumpriu a função, claro, de mostrar o modus operandi para o Brasil todo. Exatamente, Lino. E também,
você tem esses heróis do acaso que estão, né, o tempo inteiro aí na vida política. Agora, essa invasão do CNJ, Ive, esse negócio é bem grave que ele fez, entendeu? Porque foi a mando da Carla Zambelli. A Carla Zambelli invadiu o CNJ, pediu para botar o despacho lá contra a sentença de prisão, mandato de prisão contra o Alexandre de Moraes. Isso não é brincadeira, né? Isso aí, se viesse de um hacker, de um grupinho de hacker de 13, 14 anos, a gente até entenderia, isso é realmente uma brincadeira. Um grupo de 13, 14 anos quer invadir, fazer uma brincadeira. Agora, uma deputada federal, entendeu? Deputada federal, alguém que tem um cargo de responsabilidade, ela fazer uma brincadeira dessa com o CNJ, porque se ela detectar uma falha no CNJ, ela teria que ligar, né, para o presidente do CNJ e falar: o seu sistema está com falha, conserta, né? Assim que se faz a pessoa com responsabilidade. Não invadir e tentar desmoralizar. Isso é perigoso. Desestabiliza uma instituição importante e gera prejuízo para o país. Né? Isso Exatamente. Mas é isso que eles queriam, né? Desestabilizar e comprovar que os sistemas da justiça são frágeis. Eu acho que esse era o principal objetivo, né? E, na verdade, ela queria que ou tentasse invadir o sistema do TSE, né? Como ele não conseguiu, eu acho que foi o que ele conseguiu aí, foi do CNJ, e para tentar falar assim, olha, tá vendo, os sistemas são frágeis, são falhos, né, e criar toda aquela narrativa que eles estavam tentando, né, de que as urnas, né, eleição, as urnas eletrônicas, não sei o quê, pode ser fraudada, pipipi, popó. Mas, de fato, é muito grave, muito grave. Tem notícia da Zambelli aqui, coloca aí, por favor, Gui, na tela, tem notícia bem de agora, né, porque está tendo uma votação agora no STF, sobre... Está tendo um julgamento da Zambelli no STF, agora. STF tem 9 votos para tornar a Zambelli ré por porte legal de arma. 9 votos. São 11 ministros, né? Faltam 2. A gente não é preciso ser gênio para dizer que talvez, se a Zambelli tiver 2, a gente já sabe quem é. Vai ser o Nunes Marques e o outro lá. Mas, enfim, 9 votos. Ela já perdeu de goleada, né? 9 votos para tornar ela ré. A Carla Zambelli, ela é deputada federal, então ela não pode ser julgada em primeira instância. Ela tem fora privilegiado. Então, apesar de que ela foi pega em flagrante, né? Mas, enfim, ela foi... Isso aí é o julgamento pelo aquele show que ela deu em São Paulo, correndo atrás do cara com um revólver na mão, entrou no bar, perseguindo o cara, ficou andando na rua com aquele revólver na mão, e ela está sendo julgada por causa disso. Eu achei aquele negócio mais uma bizarrice, mas qualquer pessoa, Ive, qualquer brasileiro que sair na rua com revólver na mão, ameaçando a outra pessoa, é preso na hora. Qualquer pessoa. Né? A situação da Zambelli, o outro ministro é o André Mendonça, Miguel, que você estava querendo lembrar, que foi o ministro da Justiça do Bolsonaro, enfim, é o terrivelmente evangélico, que fazia cultos pessoais no Palácio da Alvorada, enfim. Mas a situação da Carla está complicada mesmo, né? Tem uma coleção aí de motivos, digamos assim, né? E ela foi abandonada politicamente, né, pelo grupo. Exato. Tanto que no momento que foi para o Supremo, que ela foi lá, enfim, ela foi chamar uma coletiva, porque ela está muito indignada, convocou o PL inteiro, foi preso 4 deputados, se não me engano, dos extremamente radicais armamentistas. Então, esse monte de enrosco jurídico e a perda de apoio político... O Bolsonaro já não estava muito feliz com ela, porque esse episódio atrapalhou, né? Óbvio que atrapalhou. Sim. Eles culpam a derrota em razão desse fato. Eles colocam a Carla Zambelli e o fato do Roberto Jefferson, né, como os determinadores né, da derrota nas eleições, né, do Bolsonaro. É típico deles, né, Ivo? Que botar a culpa nos outros, né? A culpa era do Bolsonaro, todas as besteiras que ele falou durante 4 anos, tudo que ele fez. Exatamente. No último dia que foi culpado pela derrota. Né? Por isso, né? Por isso que eu...
a Carla Zambelli, eu acho até o contrário, capaz de o Bolsonaro ter tido mais voto por causa daquele negócio. Porque então, você acredita que na época eu disse isso mesmo? Gente, capaz dele ter mais voto por causa disso agora. Porque quem vota no Bolsonaro vai se chocar com isso? Eu não sei se choca. Não se chocaram com 700 mil mortes, não ficaram chocados com a condução do Bolsonaro na pandemia, que assim, gente, eu não gosto nem de lembrar, que eu me lembro que eu parecia que eu estava dentro de um filme de terror, assim. Eu falava, meu Deus do céu, me tira daqui. Sabe, que loucura que nós estamos vivendo, esse homem maluco, né, um monte de gente morrendo, empilhando corpos, e ele não querendo comprar vacina. Se não fosse a CPI da Covid, a gente não estava sem vacina até hoje, sei lá, né, então assim, Bolsonaro, agora assim, esse caso das joias também, eu acho que esse povo não tá nem aí para nada disso, entendeu, na minha opinião, assim, então eu acho que também não interferiu muito, não. Tem que ter uma pesquisa, tem que ter uma pesquisa, assim, você ia votar no Bolsonaro e deixou de votar no Bolsonaro por causa da Carla Zambelli, por causa daquele show que ela deu lá. Se tiver uma pesquisa, milhares de pessoas em pesquisa, entendeu? Aí eu vou pensar se acredito, porque não tem dado para a gente. É uma especulação isso, se tirou o voto. Né? Aí, Miguel, eu até te passei por WhatsApp uma coisa que eu ia comentar, se você me permite, um breve merchandising, até nem autorizado pelo próprio autor, mas ele já está divulgando, e já que a gente está falando de arma, e no bloco anterior você estava conversando sobre as polícias, o Bruno Paes Manso, que é pesquisador também no Núcleo de Estudos de Violência da USP, e autor do livro da República das Milícias, vai lançar nos próximos dias um livro que chama-se A Fé e o Fuzil, que vai falar de algumas conexões e de alguns personagens que eram ligados ao PCC e de que forma isso se correlaciona com as igrejas evangélicas, ou seja, o Bruno gosta de mexer em vesperos, né? Ele fez um livro sobre as milícias, outro sobre as facções criminosas PCC, Comando Vermelho e afins, e agora traçando pontes entre o crime e algumas denominações evangélicas. Enfim. Só assunto leve, né? O Bruno só pega a coisinha lá. Né? E flerta com tudo isso que a gente está falando. Eu achei bom que é uma informação que não circulou muito nesse livro, tem tudo para fazer um sucesso tremendo. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né, gente? É esse aí que está aí, ó. E tem uma bela capa também, curiosa. Isso que eu ia comentar agora, muito legal a capa. Que era um designer gráfico muito bom que eu muito bom livro ali. Eu li o livro A República das Milícias. É muito bom. Né? Ele entrevista um miliciano, né? Ele tem uma longa conversa com milicianos, pesquisa. Esse livro, A República das Milícias, ele mostra, Ive, que o Queiroz, o Fabrício Queiroz, ele estava na origem da nova milícia do Rio de Janeiro. Porque a nova milícia, que é ligada ao Bolsonaro, ela é recente, final dos anos 90, entrando nos anos 90. Ele era um policial, né? Ele era policial, né? Não, ele era policial na delegacia que começa a nova milícia, que é em Rio das Pedras. Ele era do grupo original, a milícia original ali, né? Porque o Rio de Janeiro tem Esquadrão da Morte, tem corrupção policial há séculos, né? Isso não é novidade. Mas essa nova milícia, essa organização criminosa, que é uma coisa própria, é uma organização criminosa privada formada por determinados elementos. E o Fabrício Queiroz estava lá. Entendeu? Era um dos primeiros, né, nessa delegacia. E muito ligado à família Bolsonaro. A família Bolsonaro está na origem também. Todo mundo foi trabalhar, frequentava os gabinetes do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro e o Flávio empregavam os milicianos, familiares de milicianos. Empregava a gente barra pesada. Né? Aquele Adriano foi morto na Bahia, que era um matador profissional. Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega. A família dele é toda empregada nos gabinetes dos Bolsonaros. Né? Mãe, irmã. Foi homenageado pelo Flávio. São todos livros ótimos para entender o Brasil de hoje, né? O anterior, que chama A Guerra, fala da ascensão do PCC do Comando Vermelho, e tem um outro antigo, enfim, eu sou contemporâneo do Bruno, curiosamente, da faculdade, né? Ele era meu colega da PUC. E aí antes ele fez, logo depois que ele se formou, ainda um outro pouco conhecido que chama-se O Homem X,
que é uma série de entrevistas com assassinos. Enfim, o Bruno só assuntos leves, como bem comentou o Miguel. Mas esse livro agora... Qual é esse outro livro dele? Homem do quê? O Homem X. É o primeiro dele. É um que é pouco conhecido. Depois desse ele lançou A Guerra, que fala das facções, depois esse da Milícias, e agora esse A Fé e o Fuzil. Ah, tá. Vou procurar esse outro livro aí também dele. Então... Mas desculpa desviar o assunto. Não, tem outro assunto que eu separei para a gente comentar, que eu achei curioso também. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela. Olha só que interessante. Queria que vocês vissem isso. Aqui, ó. Você sabe que tá na capa do Globo. O Globo tá o site do jornal Globo está inteiro só isso. É o imposto sindical, a volta do imposto sindical. Aqui, ó. Eu sabia que você ia tratar desse tema, Miguel. Não, olha que interessante. Ó, eu achei curioso. Aqui, ó. Tá na capa, isso é a manchete do site. Entenda a proposta. Não sei, a editorial, opinião do Globo, volta do imposto sindical seria retrocesso. Mira Leitão, volta do imposto sindical, mostra a visão velha do trabalho por ministério. É uma campanha toda, né? É impressionante que qualquer um que acompanha a questão sindical no Brasil sabe que com essas últimas reformas, reforma trabalhista e reforma sindical, né, que eles fizeram, acabaram com o imposto sindical, reduziram drasticamente o financiamento sindical no país. Caiu 98%. Eles acabaram com os sindicatos. Os sindicatos já estavam acabados. Né? O Brasil está vendo um declínio da taxa de sindicalização drástica nas últimas décadas. E foram as primeiras medidas do Temer. É muita virulência que eles têm para atacar os sindicatos. Não tem um debate. O Globo, por exemplo, ele não chama alguém a favor dos sindicatos. Sabe o que me impressiona a desonestidade do Globo nesse momento, Ive? É porque o Globo não informa. O Globo cria bolsominion. Que esse tipo de coisa cria bolsominion. Ele informa qual é a taxa sindical dos países mais desenvolvidos do mundo. Qual é a taxa sindical da Noruega, da França, da Finlândia, né? Eles não falam, porque vocês não sabem, por exemplo, que os países mais desenvolvidos do mundo têm altíssimas taxas sindicais. Na Escandinávia, chega a mais de 70% a taxa de sindicalização. E é claro que isso é um problema. Né? Pelo menos tem que ser debatido de forma mais democrática, né? Não, eu gostaria de comentar esse tema, porque o imposto sindical, antes dele ser extinto pelo governo Temer, ele era de 1 dia de trabalho por ano, né? Porque era 1/30, era pago no mês de um salário específico, normalmente, se não me engano, era março. E aí a intenção, obviamente, foi ferir de morte os sindicatos, o que de fato aconteceu. Um monte de sindicatos teve que vender sedes, e por aí vai, né? E isso, os próprios jornalistas que têm um sindicato, infelizmente, não muito atuante, não muito forte, nada contra, eu conheço um monte de gente do sindicato, conheço um monte de gente das chapas e tudo mais, mas os próprios jornalistas que são um dos mais precarizados, né, que tem mais demissão, mais pejotização, enfim, mais precarização do trabalho, deveriam ser os primeiros a defender, se bem que, obviamente, essa capa e o editorial não são dos jornalistas, são enfim, de quem está acima deles, né, mas acreditar no mundo de hoje, na livre negociação entre patrão e empregado, sem intermediação de alguma instituição minimamente estruturada, precisa ser muito ingênuo ou muito mal intencionado, né? Concordo plenamente. Eu acho que o nosso modelo também de sindicato ele precisa ser debatido, reformulado, obviamente, né? É o que você disse, Miguel, isso precisa ser debatido. E, assim, como você disse, eu acho que era de 4 bilhões e caiu para, sei lá, 600 milhões, né, a arrecadação dos sindicatos. Então, isso enfraquece, de fato, e, obviamente, que para o sindicato ser representativo da categoria, ele tem que ser forte, né? Ele tem que ser financiado, ele tem que ter pessoas líderes, né, que estejam em condições ali de negociar com o patrão, né? Então, talvez estão dizendo do valor, porque me parece que agora não vai ser mais um dia
de trabalho, mais equivalente a 1% do rendimento anual do trabalhador, o que daria mais ou menos 3 dias de trabalho, né? Não, isso negocia, se desce um pouco, enfim. Exatamente. Mas eu acho que não é um retrocesso, na verdade, né? Eu acho que isso é uma forma de tentar ali reativar os sindicatos, né? Que estão cada vez mais enfraquecidos. Porque hoje o que acontece? Hoje eu sou sindicalizada, mas eu pago por minha vontade, porque eu tenho consciência, porque eu preciso de um sindicato para representar meus interesses, né? Para brigar com o patrão lá em cima. Mas muita gente não se sente, não se motiva, não engaja, e também sabe porque fala, já tem gente que paga por mim, né? Se a decisão vai estender a todos, então você já tem alguns ali que já estão pagando, por que eu vou pagar também? Né? Então, assim, tem muitos colegas que não pagam, por quê? Porque eu pago, porque o meu colega paga, não sei o quê, então, assim, contribui com o sindicato, então, assim, qualquer vitória que a gente consegue, por mínimo que seja, estende para aquele que não tá nem aí, que não paga, que não ajuda, que não contribui, que não tem essa consciência, né, de classe, vamos dizer assim, né, e beneficia a todos. Beneficia a todos. Para complementar o que a Ive está falando, eu trabalhei, desculpa, já só para complementar rapidamente, eu trabalhei um tempo junto nos sindicatos metalúrgicos da ABC, fazendo um trabalho específico lá de comunicação, tal, enfim. Conversei muito com eles sobre esses temas, outros, e por aí vai. Por exemplo, eles deram um exemplo concreto. Eles têm lá uma base sindicalizada que hoje em dia é baixa na categoria, porque é opcional, conforme a Ive falou. Mas na hora que eles conseguem dissídios ou negociar férias coletivas para não ter demissão, enfim, uma série de coisas, vale para toda a categoria ou para toda a fábrica, para todo mundo que trabalha naquela montadora, seja 1 ou seja 1000 que paguem o sindicato, né? Então, é obviamente muito importante, porque como é que o torneiro mecânico, o montador ali, o pintor da pistola, ele vai negociar 1 por 1 com o patrão, né, o seu dissídio, as suas férias, enfim, é obviamente inviável, né? Eu acho que claro que tem que ser reformado, tem que ser modernizado, né? Negócio que no Brasil eles não fazem isso, eles querem destruir tudo, né? Os sindicatos do futuro, porque hoje em dia você tem uma pulverização muito grande das profissões, muita gente está falando aqui, muita gente é MEI, entendeu? Aí você tem que ter criar um novo sindicalismo mais digitalizado, né? Mais informatizado, para se organizar melhor, né? Mas tem que ter financiamento. Pelo que eu entendi, é uma proposta ainda do Ministério do Trabalho. Sim. Uma proposta. Esse valor vai ser um valor que vai ser negociado com os próprios trabalhadores. Os trabalhadores vão, durante a negociação, nos acordos, vai ser combinado com os acordos, né? Os acordos salariais e tudo, vai ser combinado. Eventualmente chegaria até o valor de 1%, que seria o teto, né? Mas é uma coisa combinado, isso aí é importante dar essa liberdade, né? Porque você varia muito, claro, de classe para classe, né? Você tem algumas categorias de trabalhadores em que realmente seria muito importante ter sindicatos. Por exemplo, hoje em dia está claro que seria muito importante ter algum tipo de organização por parte dos trabalhadores de aplicativo. Seria muito importante eles estarem organizados para eles poderem se defender, poderem reivindicar alguns direitos. Tem profissões que não precisam tanto de sindicato, tem outras que precisam mais, né? Por exemplo, sindicato, toda a área de enfermeiras, toda a área da saúde, né? Como é importante uma enfermeira que trabalha, que as empresas são quase todas grandes organizações, grandes hospitais, privados ou públicos, né? Ou Estado. Professores, né? Como é importante para o professor ter um bom sindicato para protegê-lo, porque também são todas grandes organizações, o Estado, grupos privados enormes. Várias profissões são essenciais, né? É preciso ter bom senso, né? Aí você tem que ter seria bom que... Uma pena que a gente tenha uma mídia tão reacionária nesse sentido, Ive. Sabe que eu lembro uma vez que eu fui para os Estados Unidos numa viagem muitos anos atrás, e aí eu estava no aeroporto e fui ler o Washington Post, que é um jornal lá da direita americano. Eu nunca esqueci disso. Uma matéria sobre sindicatos nos Estados Unidos, em que eles entrevistavam dirigentes sindicais falavam como era importante para o sindicato que os trabalhadores sindicalizados
em média ganhavam 30%, 40% a mais, porque conseguiam negociações melhor nas empresas que trabalhavam. Reportagem boa sobre o sindicato, coisa que eu nunca vi no Globo, nunca vi na nossa grande mídia. O ódio que eles têm aos sindicatos é impressionante. Isso aí é um atraso. Vamos ficar aguardando a sua coluna para o cafezinho, então, sobre o tema, tá bom, Miguel? Tá bom. Por favor, faça, contribua com isso para nós. Pessoal, estou chegando ao fim. Vamos encerrar aqui a nossa live. Agradeço muito a participação do Lino, da Ive. E um abraço a todo mundo. Eu volto amanhã às 5 da tarde. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Pode encerrar. Eu que agradeço. Até logo. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui, gente. Boa noite.